A paz do Senhor, como vão vocês? Nós estamos aqui mais uma vez para mais uma aula da Escola Dominical da Assembleia de Deus de Campo Grande. Eu sou Raquel Gato e estou aqui representando o Departamento de Escola Dominical para uma aula para vocês, professores da nossa EBD. Nossa igreja é presidida pelo pastor Alessandro Malafaia e sua esposa Aline Malafaia. E hoje nós temos mais uma aula para nos estudarmos juntos e preparar para os nossos alunos. Então você, enquanto eu passo para o próximo momento, próximo vídeo, você já prepara aí a sua caneta, sua revista, sua Bíblia, e nós vamos estudar juntos essa aula, tá bom? Então, pessoal, vamos fazer então hoje uma aula com o quadro branco aqui e vamos ver o que a gente consegue tirar disso aí, né? E eu espero a compreensão de vocês. Eu tenho tentado vários métodos para ser mais precisa e melhor na preparação, na explicação dessa aula aí. Então, todas as semanas, igual eu faço na escola, eu estou tentando trazer alguma coisa diferente, nova e que faça com que nós possamos absorver o máximo desse conhecimento que nós vamos passar para os nossos alunos. Uma dica que eu deixo aqui, já é uma dica pedagógica, é que agora vou tentar fazer isso aqui na Escola Bíblica Dominical. Eu comprei esse quadro aqui, então vou ter essa experiência essa semana e aí depois eu compartilho com os irmãos que desejar de como foi isso aí, né? Então vamos lá. A nossa lição, ela começa, na verdade, ela vai falar sobre Jesus, essa revista vai falar sobre Jesus, toda ela. Mas a nossa aula de hoje, ela vem falar sobre o primeiro milagre público de Jesus. Olhando o texto, eu percebo, assim, eu acredito nisso, que não foi aí que começou. Eu acredito que Jesus já fazia coisas maravilhosas, mas só a sua família conhecia. Porque aqui começa a manifestação do Filho de Deus. Mas ele já ele já era adulto, e eu acredito que esse milagre aqui só foi o primeiro milagre público de Jesus. E observem que nos textos de referência, ele fala assim, vamos aqui ler os textos de referência. Pegue aí a sua Bíblia, a sua revista e vamos ler juntos. E ao terceiro dia, está em João 2, e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. E disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Essa mulher, a mãe de Jesus, Maria, ela já conhecia o poder de Deus. Ela já conhecia, ela sabia já que Jesus tinha poder para fazer aquilo ali. Então eu acredito que esse não foi o primeiro milagre de Jesus, mas sim o primeiro milagre público de Jesus. E aqui diz assim, ele disse a ela, mulher, que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Na verdade, ele estava dizendo, olha, não é o momento de começar. Será que é o momento certo? Mas ela, já sabendo quem era, já sabendo que ele era o Messias, ela diz assim para os serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Por quê? Porque ela sabia que ele, naquele momento ali, ele poderia fazer um milagre e que ele tem todo o poder. Né? Provavelmente ela teve ao longo da sua vida mostras disso. O Senhor Deus falou a ela, né? Quem seria esse menino que ela estava gerando? Que não era qualquer mas sim o Filho de Deus. E ela diz para os serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. E Jesus imediatamente o que ele faz? Ele fala, enchei de água essas talhas. E encheram até em cima. 9. E logo que o mestre-sala provou água feita vinho,
não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Então, aqui, aquelas pessoas ali, aqueles homens, né, aqueles servos que fizeram ali, que obedeceram àquela voz, eles ali estão diante do primeiro milagre, porque eles foram aqueles que pegaram os barris de água, né, aqueles recipientes grandes, que era usado para a purificação das pessoas que entravam, né, naquele tempo não era igual hoje, o saneamento que tem hoje, né, não tinha caixa d'água direto à biquinha, então eles tiravam as águas daqueles recipientes para lavar as mãos, para lavar os pés, e ali o vinho já tinha acabado, mas Jesus ele olha para aqueles barris e diz assim, essas talhas, né, eles chamam de talhas, enchei de água essas talhas, e eles encheram, e quando eles foram provar, estava com vinho, né, o Senhor aí transformando. E aqui diz no texto áureo que Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os discípulos creram nele. Então aqui é onde ele manifesta a sua glória. Então ele começa os sinais em Caná. Não quer dizer que ele não fez nada até aí, mas ali diz que simplesmente ele está começando, né? Começando publicamente mostrando sinais às pessoas. Olha, eu estou aqui, eu sou filho de Deus, eu posso realizar milagres, eu tenho todo o poder. Então ali é onde começa o ministério público de Jesus. Esse é o marco desse capítulo, que é João 2, né? Antes disso ele já havia encontrado com João Batista. João Batista falou, olha, esse é o Senhor, né? Esse é aquele de quem eu falei, né? Que eu não posso nem tirar as sandálias, né? Eu sou digno, né? Eu não sou digno dele, né? E ali alguns discípulos já tinham encontrado, Jesus já tinha encontrado, né? A Bíblia fala de André e Simão, mas o milagre é o primeiro que eles estão ali publicamente, as pessoas que estavam na festa pública viram aquele milagre. E a verdade bíblica é muito linda e diz assim: Jesus tem poder para transformar vidas e situações, levando adiante o plano de Deus na vida daquele que crê. Então aqui nesse esquema que eu coloquei, primeiro título que nós já vimos aí, né, a transformação de água em vinho. E aqui a primeira palavra que me chama a atenção, e essa palavra aí é uma palavra que você pode enfatizar com a sua turma, tá? Não é a palavra-chave ainda nesse momento, mas é palavras que nós vamos chamar a atenção aqui para essa lição, que para mim, são destaques, né, que você pode enfatizar quando fala na verdade aplicada. Jesus Cristo tem poder para transformar vidas e situações, levando adiante o plano de Deus na vida daquele que crê e obedece. Então, ele tem poder para... Vou tirar aquele lá. Transformar. Aqui, para mim, é a primeira palavra-chave não. É a primeira palavra que me chama a atenção na explanação dessa lição. Transformar. Então vamos fazer assim, então, para não confundir. Pega essa palavra e usa como palavra-chave. Número 1, primeira palavra-chave, tá bom? Então aqui, ó, transformar. Nosso Senhor Jesus, a primeira coisa aqui que me chama a atenção, e o autor aqui da lição, ele já coloca como a verdade aplicada, que esse milagre, ele nos chama a atenção para a capacidade que Jesus tem de transformar. Ele começa aí transformando a água em vinho, mas o nosso Deus, nós vemos ao longo da história e ao longo da Bíblia, ao longo do Novo Testamento, que o Senhor transformou a vida de muitas pessoas. E até hoje o Senhor tem transformado, né? O Senhor tem poder para transformar qualquer situação. Então aí você já tira uma aplicação para os seus alunos, que o Senhor,
ele tem o poder para transformar e fazer um milagre, né? Ele pega um líquido que é comum, que é a água, que é uma base, né, para tantas coisas, para tantas, até bebida, né? A água é um líquido muito mais importante, né? O próprio Deus fez. Mas naquele momento ali ele transforma ela em algo precioso, que para aquele povo ali era o vinho. O vinho, uma festa, era fundamental. E a gente vai discutir sobre vinho, como é que era o vinho. Não importa, a questão é que o Senhor fez, né? O Senhor transformou aquele momento, né? A festa provavelmente acabaria ali, mas o Senhor, ele deu continuidade. Então ele, assim como ele transformou água em vinho, ele tem poder para transformar vidas e situações. E pensem bem comigo e fale para os seus alunos, guardem aí. Não há causas e pessoas que sejam impossíveis diante do poder de Deus. Não há nada impossível diante do poder de Deus. Nós somos limitados, nós não temos esse poder sem uma química, sem uma alquimia, sem um preparo. Nós não temos poder de transformar nada. Se você só olhar para aquilo ali, você não tem poder. Mas Jesus tem poder para nos transformar. Ele tem poder para transformar qualquer situação adversa, qualquer pessoa. Ele tem poder para tirar aquele que está caído, ele tem poder para levantar, ele tem poder para tirar das drogas, ele tem poder para tirar da miséria, ele tem poder para fazer um novo homem. É assim que o Senhor vai fazendo, e nós vamos vendo aqui nas lições que prosseguem, nós vamos ver que o Senhor, onde ele passa, ele transforma. E quem é o canal para que o Senhor faça isso? Nós, os servos dele, né? Aqui precisou, e nós vamos falar sobre isso, de homens que foram lá e encheram as talhas, eles obedeceram. E nós devemos ser esses homens, esses servos, né? Essas pessoas ou esses convidados que estão ali fazendo o que o mestre manda, né? Fazer não aquilo que a gente quer, mas fazendo aquilo que Jesus manda. O objetivo da lição, ressaltar que foi na cidade de Caná que Jesus realizou seu primeiro milagre, Caná da Galileia, reconhecer a pedagogia de Jesus e compreender a revelação de Jesus como filho de Deus em Caná, da Galileia. Aqui, na introdução, que eu já estava falando, aliás, nós vamos extrair lições preciosas a serem aplicadas ao discipulado cristão, como o poder de Jesus para prover e transformar, né? Ele que ali, ele acaba, né? Não tem mais bebida para aquela festa, mas o Senhor, ele provê. E até hoje ele é o Senhor que provê aquilo que nós precisamos, de acordo com a sua vontade, não de acordo com a nossa. Jesus poderia ter naquele momento falado assim, não, eu não vou fazer agora. Mas o Senhor, movido ali, olhando a situação, ele falou, não, eu vou fazer porque o Espírito Santo moveu para isso. E fala também da relevância da conexão entre fé e obediência e o contínuo crescimento do discípulo na graça e conhecimento de Jesus Cristo ao longo da jornada. Número 1. Os discípulos, está aqui, espero que estejam me conseguindo ver direitinho aqui, né? Eu não pendurei, vamos lá, mas vamos lá. Os discípulos creram no Filho de Deus, né? A partir, como eu falei aqui, não foi o primeiro momento. Ali alguns discípulos já estavam andando com ele, depois outros vão sendo, ele vai chamando outros, tá? Então eles viram ali o poder de Deus diante daquele milagre ali, contemplando aquele milagre, conforme eles viram aquele milagre. A cidade de Caná, 1.1, e aqui diz que Caná, né, na sua revista aí mesmo, 1.1, Caná estava localizada provavelmente a 12 quilômetros do nordeste de Nazaré, aproximadamente. Não tão longe, né? Não tão longe. Era uma pequena vila da Galileia. E ali Jesus realiza o seu primeiro milagre, numa festa de casamento, né? Não sabemos. Provavelmente poderiam ser parentes, a Bíblia não diz. Mas foi em uma festa. Então, é interessante ver que o Senhor Jesus, uma coisa me chama a atenção aqui, primeiro que Jesus não procura só coisas
grandes, né? Jesus começa com simplicidade, com humildade no meio do povo, né? Jesus estava sempre no meio do povo, no meio de pessoas comuns, como eu, como você, né? Tem pessoas que só gostam de andar com gente importante, mas Jesus estava em locais comuns, e é assim que ele pregou a palavra. Porque às vezes a gente só quer estar no meio dos grandes, dos que já conhecem a palavra, mas o Senhor também quer que nós levemos a palavra àqueles que não conhecem. E como eles vão saber quem é o nosso Deus se você não tiver um momento com essas pessoas, não der oportunidade para que elas te ouçam e vejam a sua vida? Então, assim, não é o isolamento, nós temos que ter um cuidado, um zelo, mas o isolamento não espalha o evangelho. Não. O que faz com que as pessoas conheçam o evangelho é a nossa vida, o nosso testemunho e no nosso trabalho, onde nós estamos convivendo. As pessoas estão nos observando. Quais são os nossos valores, como a gente procede diante das dificuldades da vida. É assim que nós vamos levando o evangelho, né? Mas se a gente fica trancado, fechado, só dentro das quatro paredes da igreja, muitas pessoas não vão saber quem é Jesus na nossa vida. Então é no dia a dia, são nas coisas corriqueiras. Uma festa de casamento não é uma coisa incomum, é uma coisa que faz parte da sociedade. Jesus está interessado em qualquer pessoa. Esse é o fato, Jesus está interessado em qualquer pessoa. Não existe um mais importante, um menos importante para ele. Todos para ele, nós todos somos iguais. Então, é interessante ver que Jesus tem uma vida social e ele sabe se portar na sociedade, né? E ali ele mostra a diferença, que onde ele chega, o ambiente muda, as coisas vão acontecer. Onde Jesus está, nada é mais igual. Onde a presença de Jesus entra, tudo se faz novo, alguma coisa precisa mudar. 1.2, a revelação do Filho de Deus. Até então, Jesus, e eu acredito que ali haviam mais familiares, eu acredito. Amigos, né? Ao menos amigos, porque ele foi convidado para aquela festa. Geralmente quem convida a gente é amigo e familiar mesmo, ainda mais hoje em dia, né? Com tudo tão caro. Mas Jesus, ele era um homem comum, simples, né? Ele poderia se colocar assim: olha, eu sou filho de Deus, então não vou falar com ninguém, eu sou muito importante. Para que eu vou falar com as pessoas? Para que eu vou estar no meio deles se eu sou tão importante, né? Mas a Bíblia diz que Jesus, que Deus, ele enviou o Filho e ele deixou a sua glória e ele habitou entre nós, né? Aquele bebê, né? Ele se fez carne, veio como um bebê e ele cresceu entre nós, ele conheceu o costume do seu povo para poder trazer a sua mensagem, para se entregar por nós. Então, ele se fez como um de nós. E até então, Isaías fala, né, que ele era um homem comum. Olhando para ele, nenhuma beleza havia para que o desejasse, mas ele era o mais comum entre os homens. É assim que Isaías fala, em Isaías 53. Mas ele foi ferido pelas nossas dores, né? E ele habitou entre nós, e ele se fez um de nós. E assim que o Senhor Jesus, ele ainda quer agir dessa maneira. Ele quer que as pessoas entendam que ele é Senhor, mas que ele entende as nossas necessidades. Ele viveu as nossas dores. Não tem como você olhar para Jesus e falar assim: ah, não, você não sabe o que é sofrimento, mas Jesus experimentou o sofrimento. Para que nós possamos hoje ter vida. Então ele se fez um de nós. E ali o Senhor Jesus, ele era um homem comum na sociedade, e ele começa esse milagre e outras realizações e outros milagres que ele vai fazer, começam a revelar quem é Jesus, na verdade. Ah, ele é só um homem comum? Ele é só um carpinteiro? Não, ele é o Filho de Deus, o que nos leva ao tópico 1.2, a revelação do Filho de Deus. Então ali ele está se revelando não como um comum, mas sim como aquele que veio e se entregou em nosso lugar.
ele veio para fazer a diferença. Ele não veio só de passatempo, ele veio para fazer a diferença, né? Transformar a vida das pessoas. E aquele que tem Deus, ele é assim. E na vida de alguém ele vai fazer a diferença. Saiba que na vida de alguém, você, meu querido professor, você faz a diferença. Às vezes você pensa que não, mas alguém está ouvindo a sua palavra, a palavra que você está entregando, a palavra de alegria, de ânimo, que o Espírito Santo coloca no teu coração a respeito da palavra, a respeito de Jesus, né? E alguém está olhando a sua vida e nós, como discípulos de Jesus, nós temos que fazer diferença, né? Então pessoas são impactadas sim por aquilo que você faz. Não desanime, saiba que o Senhor, ele usa você, né? Jesus, ele partiu, ele foi para a glória, né? Mas ele deixou os discípulos para fazerem a obra dele. Então, que onde a gente passar, que haja algum tipo de transformação na vida das pessoas, que as pessoas possam olhar e falar, poxa, eu conversei com você agora, eu estou mais em paz, né? Que a gente possa ser uma luz na escuridão. Jesus falou, vós sois a luz do mundo. Que nós possamos, como discípulos dele, que ele nos outorgou, ele nos deixou para isso. Ele deixou a igreja para isso, para transformar também. Nós somos agentes transformadores de Deus. Lá em Romanos, né, diz assim, não os conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, nós somos um agente transformador. Então, aqui o Senhor se revela a partir deste momento, desse milagre, que ele não era conhecido como Filho de Deus, mas aqui ele começa a mostrar a que ele veio, para trazer mudança a esta terra, para trazer salvação. O Filho de Deus traz alegria. O vinho, nos dias do ministério de Jesus, representa a alegria. Então, onde Jesus entra, onde tem Jesus, não é um lugar triste. Não, a nossa vida não é mais triste. O Espírito Santo, Jesus, através do Espírito Santo, ele tem um poder incrível de transformar o coração triste. Eu já passei por essa experiência de estar muito abatida, praticamente deprimida. E eu sou uma pessoa muito a favor de terapia. Eu leio muitos livros de psicologia. Mas tem algo que está na nossa alma que só o Espírito Santo ele pode fazer. Tem uma alegria que só o Espírito Santo pode dar. Que só a pessoa de Jesus pode satisfazer. Então, onde tem a graça de Deus, o Espírito de Deus, onde tem a presença de Jesus, toda a tristeza, toda a angústia, ela é transformada em alegria, somente na presença de Jesus. Então, Jesus estava ali, transformando o vinho e trazendo alegria àquele lugar. Ele tem o poder de tirar qualquer tristeza que você tiver. E ele tem poder para te devolver alegria. Fale com ele, ore com ele, fale com seus alunos, que o Senhor Jesus, ele tem todo o poder. Não importa o trauma, a circunstância, que se nós clamarmos a ele tem o poder de transformar qualquer coração triste. A pedagogia de Jesus. O número 2, a pedagogia de Jesus. Será que está dando para ver, irmãos? Direitinho aí? Muita letra, né? Deixa eu apagando aqui o de cima, para ficar menos embolado aí. Vamos lá. Pedagogia. Então Jesus vem ensinando. Pedagogia de Jesus, ó. Jesus já chega ensinando, né? Jesus já chega nos ensinando o poder transformador dele. E ele deixou vários ensinamentos a respeito de muitos aspectos da vida humana, como falar para ele as nossas reais necessidades. Então, o que você precisa? Aqui fala em João 2:5, né, que é exatamente o texto, nosso texto. A sua mãe disse aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Então ela fala para os serventes, olha, ouve a voz dele, ouve o que ele está ensinando, qual é a orientação que o Senhor Jesus está dando. Né? E aí ele deu orientação para encher aquelas talhas de água. Então, ouvir a voz de Jesus.
Jesus é o nosso melhor professor. Tem um autor chamado Augusto Cury, um neuro, né? Que ele tem um livro sobre isso maravilhoso que fala que Jesus é o melhor e maior pedagogo que já existiu, porque ele ensina não com as suas palavras só, mas ele ensina com a sua vida. Então, que nós possamos, assim como Jesus, ensinar, e não é fácil, irmãos. Todos que estão me escutando aí são professores, né? Eu acredito que todos que estão me ouvindo aí são professores. Não é fácil ensinar. Ensinar não é fácil. E mais difícil ainda é ensinar com a nossa vida. Só que a nossa vida fala mais alto ainda. Mas se obedecer, ensina mais ainda a nossa vida. Mas se nós obedecemos a voz de Deus, assim como aqueles servos, nós vamos errar menos. Então eu não sei quais as decisões, e passe isso para os seus alunos, quais as decisões você tem tomado na sua vida. Você tem parado para escutar a orientação de Jesus e a perguntar, Senhor Jesus, o que o Senhor quer? Outro dia eu estava conversando com uma jovem e eu falei para ela assim, a respeito das decisões da vida dela. Eu falei para ela assim, olha, eu vim de uma geração de jovens cristãos, de colegas, e alguns inclusive são professores aí, na IBD, que quando nós éramos de uma geração de cristãos, que quando nós éramos jovens, era assim, eu quero arrumar um casamento. O que eu fazia? E o que muitos amigos meus faziam? Começavam a orar pedindo orientações ao Senhor Jesus. Começavam a orar pedindo um direcionamento, um sinal de Jesus. E o Senhor falava conosco de diversas formas. Tudo que a gente ia fazer. A igreja, né, a igreja antiga, ela tinha esse costume, os cristãos antigos. Hoje eu não ouço mais muito esse tipo de fala. Eu estou esperando uma resposta de Deus, eu estou buscando uma resposta. E eu literalmente buscava uma resposta de Deus. E eu ficava ligada. Senhor vai falar comigo na palavra, Senhor vai falar comigo através de louvor, Senhor vai falar comigo através de uma profecia. Eu ficava ali buscando através de um sonho, eu ficava buscando a resposta de Deus. Porque a orientação de Deus, o Senhor sabe tudo que nós precisamos. Então, obedecer o que Ele diz. E eu falei com aquela moça isso. Pois simplesmente, no dia que eu falei aquilo ali, eu falei, olha, procura a resposta de Deus para a tua vida, que Ele vai te dar um sinal. E aí aquela moça estava sentada em uma praia. E naquela semana aconteceu isso. E chegou um homem, a gente não dava para saber se ele estava vendendo, o que ele estava fazendo. O homem simplesmente veio andando pela beira do mar assim, e parou onde ela estava e falou, moça, eu quero falar com você, o Senhor está mandando eu falar algo com você. E aí ele disse exatamente aquilo que nós estávamos conversando e o que ela precisava ouvir. Então o Senhor Jesus, hoje, Ele continua nos dando orientações, primeiro, acima de tudo, pela sua palavra. Essa é o livro da pedagogia de Deus. Esse é o livro da pedagogia de Deus. Esse é o maior livro. Então a primeira coisa que a gente tem que obedecer aqui é a palavra de Jesus. O que Ele está dizendo para nós? Qual a orientação de Deus para nós? Será que nós estamos igual aqueles servos aqui, que foram imediatamente encher a talha? Ou a gente está assim, mas para quê? Não precisa. Que homem é esse que está mandando encher de água? Não estou entendendo nada. Não, eles fizeram o que Jesus estava mandando fazer. Então, a pedagogia de Deus e a pedagogia de Jesus, ela envolve a obediência e milagre, né? Então aqui tem o 2.1, levando nossas necessidades a Cristo. O que você precisa, né? Falar com aquele que pode resolver o problema. Ela falou com aquele que podia fazer algo. Maria falou com aquele que podia fazer algo. E nós estamos falando com quem? Será que nós estamos falando com as pessoas certas? Ou será que a gente está deixando Deus por último? Você fala com todo mundo do problema, você fala com todo mundo que o vinho acabou, você fala com todo mundo que você está com um grande problema. Você fala com o médico, você fala com seus amigos, você fala com a família, mas você esquece de falar com aquele que tem todo o poder, que é Jesus.
Então, falar com a pessoa certa, levar a Cristo as nossas necessidades. E ela sabia que ele podia mudar aquela situação. Você sabe disso? Você sabe que o Senhor Jesus pode mudar qualquer circunstância? Deixa essa pergunta para a sua classe. Qual circunstância você tem passado? Qual problema você tem passado? E você acha que o Senhor não pode intervir. O Senhor pode intervir em qualquer situação. Ele tem todo o poder. E ela diz, fazei tudo quanto Ele vos disser. Que nós possamos dizer, fazei tudo quanto o Senhor te disser. O que o Senhor te disser. Não faz o que está na tua mente, não. Mas faz o que Deus... Talvez a tua mente e a sua ansiedade esteja te cegando e você esteja tomando decisões precipitadamente, mas espera ouvir a voz de Deus, porque Ele cuida de você, Ele cuida de nós. E aqui a Maria, ela evidencia a fé em Jesus como Filho de Deus, né? Eu acredito muito que ela, como eu falei no início da aula, que ela viu os milagres, outros milagres de Jesus. E aqui você vê a obediência e o milagre. Uma coisa está atrelada à outra. Às vezes a gente quer um milagre, no 2.2. Às vezes nós queremos, eu vou escrever aqui, peraí. Nós queremos o milagre, mas não queremos a obediência. Os dois andam juntos. Obedecer. Esse aqui é o alfabeto do cristão, né? Obedecer. Obedecer. Às vezes a gente quer somente a gente quer somente fazer a nossa vontade, a gente quer, eu quero milagre, eu quero algo material, não é pecado pedir algo material, nós queremos para ontem, né? Mas para chegar aqui no milagre, para chegar aqui, vamos botar aqui milagre. Para chegar no milagre, é necessário primeiro passar por onde? Pela obediência. Aqui está a chave. Obedecer. Então, se você quer milagre, precisa obedecer. Muita gente quer milagre, mas não quer obedecer à voz de Jesus. Aqui está o segredo. Então, vamos colocar aqui, então, ó. A primeira palavra-chave, transformar. A segunda, obedecer. Tá bom? Então, a primeira é transformar, a segunda é obedecer. Vamos dar uma pausa aqui. Então, vamos continuar aqui falando desse tópico 2.3, a pedagogia do Filho de Deus, que é o que eu falei logo no início desse tópico, e que diz que o primeiro milagre realizado por Jesus despertou a fé dos discípulos que passaram a crer em Jesus como Filho de Deus. Então, os próprios discípulos que estavam ali, eles presenciaram aquilo ali, né? Aquele milagre transformador. E todos que estavam ali. E Jesus, os discípulos ali, os primeiros discípulos chamados, estavam perto dele e eles tiveram essa experiência, né? Quem anda perto de Jesus, fica aí a lição. Quem está perto de Jesus vai ver de perto os seus sinais, os seus milagres. E quem está longe nunca sabe nada, nunca vê nada. Então se aproxime de Jesus. Esteja onde Jesus está. No tópico 3, né, nós temos aqui uma revelação especial. Que revelação é essa que ele quer dizer, na verdade, que o autor quer dizer até aqui? Que revelação? Na verdade, é a divindade de Jesus. A revelação especial é que Jesus não é alguém comum. Ele viveu entre nós, comum de nós. Ele chorou, ele sofreu as nossas dores, ele foi humilhado, ele foi traído, mas Jesus não é como nós, né? Eu vi uma música um outro dia, um hino, e falava assim, eu quero ser igual a Jesus, eu quero ser igual a Jesus, uma coisa assim. Não tem como nós sermos idênticos a Jesus. Vocês sabem disso? Mas nós temos que ser imitadores de Deus, imitadores de Cristo, servos de Cristo. Por quê?
como humanos, fazendo a vontade do Pai, nós temos como, nós podemos, com a graça de Deus, porque nós somos muito pecadores. Mas a soberania, o poder de Jesus, não tem como. Então a gente tem que saber separar isso aí. Jesus não é um qualquer, né? Tem gente que trata, às vezes fala de Jesus como se ele fosse um qualquer. Jesus não é um qualquer. Jesus, ele é Deus, né? Ele é poderoso, ele é soberano. Agora, o Senhor Jesus falou assim, ó, vocês são meus discípulos, e depois Jesus vai falar isso durante o ministério. Jesus fala isso com os discípulos dele. Ele fala assim, ó, vocês são meus discípulos, eu estou dando poder a vocês e vocês vão fazer obras maiores do que eu. Agora, a soberania, a essência de Jesus, que é Deus, aí ninguém vai ser... Tem gente aí falando, não, eu sou... Um cara aí, outro dia na mídia falou, né, ele tentou polir a política também, falou, não, eu sou tão inteligente quanto Salomão, quanto Jesus, não tem como, né? Porque Jesus, ele sabe todas as coisas. E muitas coisas ali, ele segurava, ele não falava. Por quê? Porque ainda ele falava, não é chegada a hora ainda. Então, ele tinha um momento certo para falar. Então, ao mesmo tempo que nós temos que ser parecidos com Jesus, imitadores de Jesus, a divindade que é nele, nós não vamos chegar nunca à divindade de Jesus. Agora, nós vamos nos santificar, nós vamos nos encher do poder de Deus, do Espírito de Deus. E é nessa hora que a gente consegue ser mais parecido com Jesus. Para ser mais parecido com ele, nós temos que nos encher do Espírito Santo. Senão não somos, não é possível, né? Chegar nesse nível e nunca chegaremos, porque ele é Deus. Que entenda-se isso. Ele é Deus. Jesus, ele é amigo, Jesus, ele é presente, Jesus é próximo, mas ele é Deus. Ele se fez um de nós, ele se comunicou conosco, mas ele é Deus. Então, humanizar Jesus é importante para entender que ele se fez um de nós. E ele quer nos ensinar. Tudo que está na palavra é para nos ensinar. Mas ele é Deus, não é um homem comum. Ele desceu da sua glória, ele se fez um de nós, mas ele voltou para o Pai, né? E ele vai ser exaltado e glorificado para todo sempre, né? Ele é aquele que vai poder abrir o livro, é o único digno de abrir o livro. Nenhum homem vai chegar, por mais que pense, que tenha pensamentos de poder, que ache que é alguém, ele não vai chegar, nenhum homem vai chegar a isso, né? Por mais que ele pense, eu estava conversando ontem, que quantos homens da história, quando estavam com o poder na mão, né, o poder humano na mão, o poder de governo, acharam que era alguma coisa, e a história ensina tudo pra gente, é só a gente estudar, que você vai ver que as coisas se repetem. E homens que queriam mandar e desmandar, acharam que eram, alguns chegaram a pensar que era Deus. Mas o Senhor, ele intervém na história, e o Senhor, em algum momento, ele dá um basta. Porque o único que é poderoso e soberano é o nosso Deus, é o Senhor Jesus, que se manifestou entre nós na pessoa do Senhor Jesus. Então, ele vai além, a história de Jesus não acabou, continua, né? Nós vamos com ele até a eternidade, mas por toda a eternidade. Mas o governo humano, ele pensa que é Deus, pensa que é alguém, mas divino, poderoso, Senhor, somente Jesus. E é aqui que ele começa a se revelar. Aqui é só o início, né, do ministério. Ele começa a se revelar aqui. E muitas outras vezes ele vai dizer isso. E aparece também um texto que fala da divindade de Jesus. Está aqui em João 10, no versículo... vamos primeiro ler o versículo 28. João 10, a partir do 28. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Jesus está falando. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos. É maior do que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão dele. Eu e o Pai somos um. De novo, os judeus pegaram em pedras para apedrejá-los, porque ele estava falando que era Deus. Para os judeus isso é um escândalo. Jesus dizer que é Deus, né? Foi isso que trouxe
Toda a perseguição na vida de Jesus foi isso, ele dizer que é Deus. Mas a Bíblia diz, eu e o Pai somos um. Então a divindade de Deus está em Jesus. Jesus, ele na carne, ele sofreu tudo que nós sofremos. Ele sentia frio, sentia fome, sentia sono, né? Tem aquele texto do barco que Jesus está lá dormindo. Mas a sabedoria, a soberania, o poder de Jesus e o poder de fazer milagres é com ele. E se alguém hoje em dia faz alguma coisa, é em nome de Jesus. Faz uma cura, se ora por alguém, se tem uma palavra de vida para alguém, só consegue isso por meio de Jesus. Se não for por meio de Jesus, tem alguma coisa errada aí. Né? Não é o poder humano. E nós não podemos nos exaltar porque quando o Senhor nos usa, ou por uma palavra, ou para uma oração com posição de mãos, o Senhor nos outorgou esse poder. Jesus falou, em meu nome pegarão nas serpentes, curarão, expulsarão demônios, mas é em nome de Jesus. A divindade está em Jesus e não em nós. Nós só podemos fazer pela graça e pelo nome dele, porque nós somos agora seus filhos, seus discípulos, seus servos, obedecendo a Jesus como aqueles lá que encheram as talhas. E os discípulos só estavam ali aprendendo. Então essa é a pedagogia de Jesus, né? É interessante que Jesus, ele ensinava, muitas das vezes ele explanava mesmo, né? Mas tem passagem que ele está no monte, ele está lá, tem o sermão da montanha, ele está ali falando. Mas tem momentos que as ações de Jesus, a maneira como Jesus lida com as pessoas, a maneira como Jesus vai pela cidade, a maneira como Jesus trata as pessoas, a maneira como Jesus faz os milagres, é a maneira de Jesus ensinar. Então eu digo, é com as palavras e é com a vida. E é com a vida. E com as atitudes. O que é mais difícil, né, irmãos? O que é mais difícil, que nós somos muito falhos. Mas o Senhor tem misericórdia de nós. E se nós andarmos pelo Espírito Santo, nós faremos aquilo que Ele quer. Então a revelação, Jesus revela a sua divindade. Então o Senhor, Jesus, Ele é Deus, divindade, Jesus. Tá lá, eu e o Pai somos um. Jesus, Deus. Está em João. Você quer esclarecer isso para os seus alunos? Algum outro versículo que justifique isso aí, que assegure essa certeza? João 10, 30. Então vai lá. Eu e o Pai somos um. E aí, aqui fala da família de Jesus. A princípio, os outros filhos de Maria, os irmãos de Jesus, não criam nele, né? Está em João 7,5, mas eu não vou parar aqui também, até por causa do nosso tempo. Mas, todavia, depois da ressurreição, eles passaram a crer. Aí vale conferir esses textos com a classe que está em Atos 1,14, que passaram a crer. Os discípulos o seguiram mesmo não tendo plena compreensão da identidade divina de Jesus e a totalidade do plano da redenção. Então, eles sabiam em parte, porque Jesus ia falando aos poucos. Né? Eles iam entendendo e percebendo aos poucos. Jesus, ele vai revelando o segredo aos poucos, e tem uma coisa interessante. Em alguns momentos, o Senhor Jesus está falando com os discípulos e ele fala assim, e um fala assim, por que você não falou para todo mundo? Ele falou, não, mas tem coisas que eu preciso falar com vocês, né? Para vocês que estão perto de mim, que são íntimos de mim. Então, quem é íntimo de Jesus, ouve os segredos de Deus. Olha que interessante. Se você está só ali na multidão, no oba-oba, você não consegue entender, perceber tudo. Mas quando você está mais íntimo, mais chegado de Deus, mais próximo de Deus como os discípulos, você vai conseguir entender o que Jesus tem para você. Mas você só entende isso hoje como? Se você buscar Jesus intimamente. Não só no meio da multidão. Você falar com Ele, buscá-lo, em oração, em louvor, em contrição, em jejum, tirar momentos para estar com Deus. Aí você vai entender aquilo que Ele quer. Os discípulos e a igreja. Jesus convidou pessoas comuns para fazer parte do seu plano de salvação. Então é interessante isso. Jesus não fez uma acepção. Não, eu vou chamar só quem tem grana. Não, eu vou chamar só quem é importante. Eu vou chamar só quem é bonito. Não. Eu vou chamar só quem já é bonzinho, que tem um caráter maravilhoso, um temperamento maravilhoso. Não. Jesus chamou
todos os tipos de pessoa. Isso é incrível, né? Como Jesus é maravilhoso, porque todos nós temos defeito. E Ele conhece a cada um. E o Senhor pode transformar a cada pessoa, né? E aqui no finalzinho fala, aparentemente tal convite não dava nenhuma garantia de que valeria a pena abandonar trabalho, família e amigos para seguir um desconhecido. Foi o que aqueles discípulos fizeram. Pedro, André, Tiago e João nem questionaram o convite, eles apenas creram no Mestre, que lhes propôs uma nova vida. E após a morte e a ressurreição de Jesus, aqueles homens simples se tornaram os primeiros pastores da igreja primitiva. Olha que lindo, né? Eles creram, eles foram caminhando pela fé atrás daquele homem ali, ouvindo as palavras e os ensinamentos, seguindo, e o Senhor os usou para levantar a igreja de Deus, a igreja primitiva. Então eu aprendi que Jesus convidou pessoas comuns para fazer parte do seu plano de salvação. Então Jesus chama todos os povos, todas as nações, todos os homens e todas as mulheres ao arrependimento, né? E tem até um hino que fala, venham, e está na palavra também, venham os que querem vida, sede de água viva e querem andar na luz, que procura paz e tem sede de justiça. Então, o Senhor Jesus, ele veio para todos nós. Não há para Jesus nada difícil, ele pode transformar qualquer situação, qualquer homem, qualquer mulher, e fazer desses homens um novo homem, né? Como fez com aqueles discípulos. Lá no início, eles eram homens simples, homens da sociedade, homens pescadores, cobradores de impostos, homens comuns lá no meio da multidão. Mas o Senhor Jesus os chamou para o início de um grande propósito, e ali com eles nasceu a igreja primitiva, né? E eles são conhecidos até hoje por muitos povos, tanto no catolicismo quanto na igreja evangélica, eles são conhecidos até hoje, e o nome deles é falado porque eles creram lá atrás. Eles não sabiam para onde estavam, o que estavam fazendo em princípio, mas o Senhor Jesus foi se revelando a eles. Então, que você guarde no seu coração, que o Senhor Jesus também tem te chamado, tem algo com você, talvez você pense, meu Deus, onde isso vai dar, como é que vai ser? Mas o Senhor Jesus, ele sabe o que faz. Confie nele, entregue seu coração a ele, e que você possa crer, como diz aqui na conclusão, que o Senhor Jesus, ele tem poder para transformar vidas e situações. Então, vamos deixar como a terceira, eu já falei as duas anteriormente, e como terceira palavra-chave, vamos colocar aqui, deixa eu escolher uma aqui bem bacana, pedagogia. Terceira, pedagogia. Interessante. Queridos, fiquem na paz do Senhor. Agradeço aí pela atenção, que vocês possam prosseguir caminhando, levando a palavra de Deus. Que o Senhor vos abençoe.